Caríssimos ouvintes, salve Maria, bem-vindos a mais um podcast à conversa com o Padre Jorge. Padre Jorge, salve Maria. Salve Maria, São Paulo. Este tema de espíritos e anjos tem suscitado bastante interesse também nas pessoas. E dúvidas também, claro. E dúvidas Porque também. É uma coisa Mas as dúvidas desconhecida. são interessantes, que levam a pessoa, digamos assim, a descobrir algo a mais e também a deixar os assuntos mais claros na cabeça. E um dos temas que as pessoas partilharam interesse foi aqui digamos assim, uma explicação que o senhor deu, que os mortos não podem ser invocados, mas quando são invocados, aquele morto aparece para vir falar. O que é estranho. E as pessoas dizem, então isto é assim, a gente carrega no botão, aparece o morto para falar. E o senhor explicou que não. Estou na sala de espera. Estavam ali à espera, lá na eternidade. Estavam à espera do telefonema para o outro lado. E o senhor disse que não, que o demónio é que se faz presente, por isso é que não se pode invocar, porque a pessoa está a manter um diálogo com o diabo sem saber. A achar que é um outro ente querido, etc. Porque normalmente enganam as pessoas assim muito, muito facilmente dessa maneira. Tem que ter algum valor sentimental. Exato. Este então foi um dos temas que as pessoas gostaram e que levantou, digamos assim, algumas perguntas e bastante interessantes, mas o geral estava, digamos assim, interessado em saber os limites, afinal, dos espíritos, mais em concreto dos anjos. O que é que um anjo pode ou não pode fazer? Aqui anjos, tanto bons quanto Exato. maus. Pois, então as pessoas são muitas vezes enganadas nessas sessões espíritas ou, enfim, de vária ordem, pensando que são defuntos que aparecem. E nós vimos já na semana passada, né, no caso no último podcast, que a maior parte das vezes não são os espíritos que aparecem. Aliás, não é o Padre Jorge aqui que está a falar, inclusivamente tenho aqui um livro sobre os danos do espiritismo. Este espiritismo, assim, grosso modo falando, não são só sessões espíritas, que é do padre exorcista Francesco Bamonte, onde ele fala sobre a ação oculta do maligno nas supostas comunicações com o além. Ou seja, a pessoa está a comunicar com o além, com as almas, e supostamente está a falar com elas e não, na realidade não está. E é interessante porque ele cita aqui um trecho de um livro do padre Amorf, onde aquele famoso exorcista de Roma, né, o padre Amorf, que faleceu há poucos anos, onde no qual o padre Amorf diz o seguinte, que Deus pode permitir de facto que um defunto se apresente a uma pessoa viva, com ou sem invocação, ou que lhe fale, ou que de algum modo tenha contacto direto com ela. Às vezes a pessoa sente a presença de alguém, né? Um ente querido, uma pessoa que ela conheceu, sente a presença. E encontramos então exemplos disto na Bíblia e na vida dos santos. Isto é uma coisa que pode acontecer de facto. Trata-se de casos extraordinários, ou seja, não é comum, e por isso muito raros. Mas, sobretudo, há uma diferença substancial que me cumpre salientar. Então, diz o padre Amorf. Então, qual é esta diferença substancial? Em todos estes casos, o facto acontece por uma iniciativa absolutamente livre de Deus. É Deus que toma a iniciativa de fazer com que aquela alma venha ter com o vivo, a pessoa viva, nas circunstâncias e nos limites estabelecidos por ele. Ou seja, a pessoa não fica fora da lei quando vai para a eternidade. Não é? A pessoa está aqui no mundo, vive segundo as leis que regem a Terra, não é? Digamos, a lei da gravidade, etc. Ela não pode se tornar um fora da lei quando morre. Então, agora vou fazer o que me apetece. Se me chamarem, eu vou até lá. Ou então, mesmo que não me chamem, eu apareço. Ou dou sinal de mim. E então, tudo acontece dentro das leis e dos limites estabelecidos por ele, por Deus, e nunca como fruto de capacidades ou expedientes humanos. Não é porque este aqui consegue invocar que ele vai aparecer. Ou seja, tem um poder especial, digamos assim, que compete com o de Deus, que Deus proíbe uma coisa, mas a pessoa tem um poder, não, mas eu vou arrancar na mesma com esta proibição. Então isso é, de facto, é um erro que se faz, ou seja, nós desconhecemos o além, desconhecemos propriamente quem é Deus, assim, digamos, não conseguimos ver a Deus, veremos a Deus, se Deus quiser, no céu, mas sabemos quem é Deus, de facto, sabemos quem é, não conseguimos percebê-lo, assim, abordá-lo totalmente, mesmo no céu não o conheceremos inteiramente, né? Iremos vê-lo totus, sed non totaliter, né? Iremos ver o Deus no seu todo, mas não totalmente, porque Deus é infinito. Então nós aqui queremos colocar dentro da nossa cabecinha quem é Deus. E Deus ultrapassa
tudo, inclusive ele ultrapassa qualquer anjo. Aliás, ele é o criador dos anjos, por isso só ele pode criar. Não é? E há essa ideia errónea de que o poder de um anjo é comparável ao poder de Deus. É mais ou menos a ideia que as pessoas têm, porque o anjo pode tudo. E é capaz de não ser bem assim. Ele não pode tudo. Inclusive aqui o título que o senhor deu Exato. suscita também outras perguntas, pelo facto de dizer nas supostas comunicações com o além. Supostas comunicações. Isso quer dizer que há, então, comunicações autênticas, não é? E supostas comunicações, ou seja, umas falsas, que são manipuladas. E há aqui algumas dúvidas entre várias pessoas neste tema. Quando é que a gente sabe que é um anjo, ou seja, Então, vem da parte sim. de Deus ou não? Bom, primeiro quando nós sabemos que existem abaixo de Deus, criados por Deus, não vêm de si mesmos, criados por Deus, tudo o que existe. Tudo o que existe é criado por Deus. Anjos, homens, plantas, animais, tudo. Tudo foi criado por Deus. E cada ser tem, digamos, tem as suas próprias leis. O anjo não cresce. Nós crescemos. Somos seres humanos. Os minerais também não crescem. Mas as plantas crescem. Então, são seres vivos. Então, existem, em cada digamos, ordem dos seres, existem regras próprias. Existem limites próprios. O que acontece no caso, e nós sabemos isso até por causa da Sagrada Escritura e também por causa do bom senso, em alguns aspectos também por causa do bom senso. Ora, o que acontece também é que quem acredita que pode fazer assim e imediatamente está aqui um ente querido ou uma pessoa, sei lá, imagina, seria muito fácil tentar descobrir coisas desconhecidas através... Olha, onde é que está tal tesouro que o pirata, tal, que é um pirata histórico que existiu mesmo, escondeu em tal ilha, a Ilha do Tesouro. Eu invocava aqui um desses bandidos, desses piratas que convivia com o pirata tal, ou o próprio pirata, e ele dizia-me imediatamente onde é que estava o tesouro. Eu já estava cheio de gente aí que já tinha encontrado tesouros e coisas desconhecidas. Isso não acontece. Ou seja, se os espíritas podem invocar quem quiserem, podiam invocar gente que sabe chaves de cofres, sabe, e não invocam, porque não conseguem. Ou seja, não aparecem realmente as almas dos defuntos. Não aparecem as almas dos defuntos. E também não aparecem por uma outra razão. É que se Deus proíbe, como nós vimos no último podcast, que não se devem invocar os mortos, e se os espíritas ou essas pessoas com capacidades mediúnicas invocam e supostamente falam com os mortos ou encarnam os mortos, então significa que os mortos têm uma capacidade de aparecer à revelia de Deus. Ou seja, eles têm um poder e uma força que se podem contrapor a Deus. Porque Deus não quer, não se pode invocar, mas eles querem aparecer. E então eles aparecem porque têm um poder superior ou quase páreo a Deus. Isto é um absurdo. Quer dizer, então, parecia então que eles eram quase uns espíritos semelhantes a Deus. Então nós vemos que há aqui uma concepção completamente equivocada. Porque os espíritos das pessoas que morreram estão dentro de leis. Porque assim como existem as leis da natureza, as nossas leis aqui, a lei da gravitação universal, não é? A atração dos corpos, existe a lei de planetárias, as leis planetárias de Kepler, existem as leis, enfim, as leis do movimento das marés. Assim também, no mundo pré-natural, ou seja, acima da nossa natureza, existem também leis. Ou seja, porque existem limites. Ou seja, o anjo não é um todo-poderoso, eu vou destruir o universo. Então, o anjo tem os seus limites. A lei significa um limite. Então, o anjo tem poder para fazer uma série de coisas muito superiores ao que um ser humano faz, porque é anjo, é um puro espírito, mas ao mesmo tempo também tem limites, porque não é Deus. Ele nunca poderá, por exemplo, criar uma coisa do nada. Só Deus pode criar. Assim como o ser humano pode produzir, eu tenho matéria-prima, tenho uma farinha, tenho água, tenho fermentos, é que eu posso fazer pão. Não posso fazer pão do nada, não posso criar. Nem o anjo pode criar isso. Porquê? Porque ele não é Deus. Então, e as pessoas confundem muito esses princípios e pensam então que as almas que estão do lado de lá têm um poder semelhante ao poder de Deus. O que é um equívoco brutal. Exato, como há muita dúvida acerca de como é que funciona o mundo sobrenatural, mesmo sei lá, pelo que nos transmitem, digamos assim, do mundo sobrenatural, do mundo angélico, notório mais, digamos assim, pelo lado mais demoníaco, mais sombrio, dá sempre esta ideia que
O demónio pode fazer o que ele quer, pode fazer tudo, tem poder para tudo, basta a pessoa pedir que ele faz. É o que ele quer mesmo. É o que ele quer, mas não é, não é bem assim. E há algumas questões, Padre Jorge, que se levantaram era em relação a dons sobrenaturais. Por exemplo, uma pessoa que tem visões ou que vê almas ou que, sei lá, tenha um poder qualquer que normalmente um ser humano não tem. Isso pode ser dado pelo demónio, por exemplo, sei lá, coisas fora de voar ou coisas assim parecidas. Um demónio pode dar esse poder a uma pessoa, Deus pode dar, claro, mas sei lá, o anjo da guarda da pessoa lembrou-se, olha, eu agora quero que o meu protegido voe, então vou-lhe dar esse poder. Isto pode ser assim? Então, parece que não. Num certo sentido, o demónio, claro, tem um certo poder sobre a matéria. Então, dentro de certas leis, inclusive por causa das próprias substâncias das coisas, o demónio está limitado, mas pode ultrapassar certos limites. Por exemplo, nós vemos na Sagrada Escritura aquele Simão, um mago, está nos Atos dos Apóstolos, que, enfim, queria obter os dons da igreja, queria que São Pedro lhe desse os dons da igreja, e começou a levitar diante de São Pedro. E São Pedro fez-lhe uma increpação ao demónio e ele caiu lá e espatifou-se cá em baixo. E acabou por morrer. O Simão Mago. Ou seja, o demónio pode de facto transladar um corpo, mas ele não tem... Enfim, essa transladação que ele faz do corpo tem de ser de acordo com as regras da natureza. Ou seja, ele não pode, digamos, desfazer aquele corpo, não é? E fazer aparecer o corpo noutro sítio. Ou seja, imagina um corpo de um ser, de um animal ou de um ser humano, desfaz-se aqui e aparece agora neste momento na Austrália. O demónio não consegue fazer isso. Ele pode, isto sim, pegar naquele corpo e levar aquele corpo. Aliás, o Nosso Senhor, quando foi levado ao pináculo do templo, o demónio levou-o ao pináculo do templo. Levou ao pináculo do templo. E nós vemos também, eu conheço um caso que eu li uma vez, de uma pessoa que consagrou-se ao demónio, ou seja, fez consagração, um satanismo mesmo, uma prática satânica. E ele tinha-se apaixonado por uma mulher. E o demónio tinha a capacidade de fazer com que ele fosse ter com a mulher e para se relacionar com a mulher. Uhum. E ele ia fisicamente lá. Fisicamente ele ia lá. Ou seja, o demónio pode fazer com que a pessoa vá até lá, depende também do grau de adesão que a pessoa fez, de união que ela fez com Satanás, com o demónio. Então são coisas misteriosas. Nós vemos que também existe na vida dos santos que levitaram. Então a levitação não é uma coisa intrinsecamente má. É a pessoa passar acima da lei da gravidade, pronto. Não é que quebra a lei da gravidade, mas alguma força está ali que faz com que a pessoa consiga ultrapassar aquele princípio de atração dos corpos. Nós deveríamos cair para o centro da Terra. Então, assim como o anjo, como São Pio X foi visto várias vezes a levitar enquanto celebrava a missa, porque estava em êxtase, ou São José de Cupertino, quando passou perto de Loreto, na Itália, ele só de ver a cidade de Loreto entrou em êxtase, começou a levitar. Ou Santa Teresa de Ávila com São João da Cruz, que quando os dois conversavam, levitavam. Quer dizer, isso porque eram anjos ali que pegavam nos corpos deles. Assim também o demónio pode pegar em alguém, como esse caso que eu falei desse jeito que se consagrou a Satanás, e pode fazer levitar. Aliás, nos exorcismos isso acontece muito. Até, enfim, conheço um caso narrado por pessoas próximas, né? que ajudaram um sacerdote exorcista, no caso foi na Itália, a pessoa que estava a ser exorcizada levitou até ao teto. Uhum. E o sacerdote teve de pegá-la do teto e trazê-la para baixo porque ela ficou colada ao teto. Imagina como é que é possível uma coisa dessas? Pois, exato, não. E o pior é que também assim, a pessoa não tinha noção do que estava a acontecer. Ela estava em transe, né? Era o demónio que fazia aquele efeito. Ele não quebrou a regra, não fez a pessoa simplesmente voar, não lhe deu um cartão. Olha, você tem um passe de voar, um passe de aviação. Não, mas o demónio, por alguma força, ele
tem poder, faz com que a pessoa consiga passar por cima da lei que a impediria de fazer isso. Há outros assuntos aqui. O voar foi um tema engraçado porque Sim. vinha também relatado na Bíblia, mas o que as pessoas mais, digamos assim, mais que gostavam de ver respondido é tipo, visões. Se o diabo, por exemplo, pode meter-se no lugar de Nossa Senhora, aparece à pessoa como se fosse Nossa Senhora. Ou como se fosse Nosso Senhor. Nossa, Em princípio, não é? Que a gente ouve por aí a dizer que ele não diz Jesus, que não diz Maria, mas quer dizer, e aparece como Jesus e Maria. E a pessoa que tenha esse, digamos assim, entre aspas, esses dons, até acredita que seja Nosso Senhor, ou até acredita que seja Nossa Senhora, e não é. Sim. Pode não ser. Então, aqui há algumas dúvidas. Quais é que são os limites do demónio? O que é que ele pode fazer? Ele pode aparecer transfigurado, diz São Paulo, transfigurado de anjo de luz. Então, o demónio pode aparecer, e na vida dos santos há casos em que o demónio aparecia para não me recordo agora qual era o santo ou a santa, e aparecia como se fosse Nosso Senhor. E não era. E o santo, na altura, inicialmente não se deu conta. Deu-se conta mais tarde por dizeres ou por alguma característica dali da aparição que alguma coisa ali estava estranha. E, sobretudo, um dos pontos que é fatal, digamos, é regra, prova dos 9, é se o demónio manda fazer algo que é ou pecado ou desobediência em relação a algo que, digamos, de que o santo sabe que tem de obedecer. Então, quando isso acontece, aí de facto, aliás, a Beata Alexandrina de Balazar, não é? Lá da Póvoa do Varzim, o padre Pinho, que foi o primeiro confessor dela, dizia que ela tinha dons incríveis. Ela paraplégica numa cama, mas tinha revelações, apareciam. Aliás, o demónio apareceu-lhe várias vezes, muitas vezes, aliás, apareceu o demónio, tentou de inúmeras maneiras, e aparecia às vezes como um homem acorrentado pela cintura, e querendo-lhe fazer mal, mas não podia, estava acorrentado. Outras vezes era um leão acorrentado também, pelo pescoço, queria-lhe fazer mal, e ela, claro, ela via aquilo e ficava cheia de medo. Sabia que era o demónio que estava a querer. Então, isso... mas o Padre Pinho, mesmo quando ele tinha graças extraordinárias, o Padre Pinho dizia que... Porque o demónio podia se transfigurar de anjo de luz, não é? O Padre Pinho dizia assim, eu sei que o que ela tem é de facto real. Porquê? Porque ela, a Beata Alexandrina, quando eu digo para ela deixar de fazer algo, ela imediatamente deixa. É de uma obediência incrível. Então, ele, por causa disso, sabia que ela não era nenhuma fanfarrona, nenhuma assim, uma intrujona que andava a enganar o povo. Tudo o que ela fazia era real. Mas, por outro lado, realmente o demónio aparecia-lhe e tentava enganar. Isso é bem possível. Até lhe podia, uma vez que ela estava paraplégica, e mesmo se não me engano, tinha uma hora específica, se não me engano, às 3 da tarde, que ela sofria os sofrimentos da cruz e ficava sentada. Sexta-feira. Uma pessoa paraplégica não faz isso. E acho que está numa das histórias delas que o demónio ofereceu-lhe a cura para os males dela. Uhum. E ele pode ou não pode curar desta maneira? Bom, dessa maneira já não sei. Então, o demónio... há certas doenças que ele poderá curar. Certas doenças que ele pode curar. A gente pensa que... Porquê? Porque a doença de si é um acidente no ser humano, digamos. Depende um pouco de que tamanho for a doença, mas também o demónio pode criar a aparência de doença para que a pessoa depois se meta pelo caminho errado, vá à procura daquilo que não deve. Então, de uma sessão espírita, de uma sessão de energética, de uma sessão de qualquer outra ordem, e metendo-se nisso, afastando-se da fé, da confiança em Deus, então ele consegue arrancar aquela pessoa do seio da igreja. Então ele cria uma doença para fazer com que a pessoa se sinta, digamos, desesperada, e depois a pessoa vai a essa sessão e acaba por ser curada. Só que não foi curada de nada, porque a doença também não era uma doença real. E isso nós vemos na vida também de santos que tiveram doenças que desapareceram do nada. Desapareceram do nada. Porquê? Porque não eram doenças reais.
ou eram pequenas alterações no físico, digamos, na fisiologia da pessoa, não sei, que eram superficiais. E Então, quando o o demónio, demónio sai, aquela Alexandra Serra, não é, que editou um livro recentemente, que tinha sido curada pelo Padre Sousa Lara, narra que ela, quando já era mestre, já estava bem avançada no Reiki, que ela num hospital viu uma pessoa com uma ferida, meteu a mão em cima e curou a pessoa. Impressionante. o poder de Deus. É um poder supostamente, mas ela ficou mesmo assim surpreendida com o que ela fez. Mas ela depois deu-se conta que aquilo não era dela, não é? E também não era de Deus, porque ela estava completamente afastada de Deus. Ou seja, das duas uma, ou foi o demónio que realmente limpou aquela ferida que ali estava, curou aquilo, e diz que foi uma coisa praticamente assim instantânea, ou não sei qual era a profundidade da ferida também. Ou então, ou foi isso, ou então foi o demónio que fez aparecer ali uma ferida que era inexistente, Uma ilusão. e uma ilusão para ela ficar orgulhosamente surpreendida. Poxa, porque ela estava cheia de problemas na vida com o fato de se ter introduzido na nova era, não é? Mas o fato de ter feito essa cura de uma forma completamente surpreendente, né, inusitada, serviu para mexer-lhe o ego e dizer assim: afinal, isto não é tão mau. Eu estou-me a sentir pessimamente, né? Tenho cada vez mais aversão ao religioso, ao sagrado, a Jesus, a Maria. Entretanto, isto não é tão mau, porque acabei de curar uma pessoa. Olha o bem que eu posso fazer. E é uma mensagem que o demónio deixou na cabeça dela bastante aliciante. Exato. Porque por mais que ela tenha dificuldades com este tipo de poder, assim, instantâneo, era, digamos assim, uma tentação aliciante. Olha, continua que ainda há mais. Exato. E a pessoa acaba por ir, digamos, se ela estava assim, quase a num embalo. desistir, com isso deu um incentivo para continuar a... E se calhar era isso que acontecia. Estava quase a desistir, ele faz uma destas que é para estimular a pessoa a manter-se naquele caminho que ele quer. Exato. À base do engano. Então, esta de curas, o senhor estava a dizer que ele não pode curar todas as doenças, porque há doenças que ele está a provocar, não é? Tudo depende da permissão de Deus. Claro, é que Deus é o Senhor de todas as coisas. Pode ser que às vezes, em determinadas doenças, isso depende muito, enfim, é algo que tudo o que nós estamos aqui a citar é baseado não só na Sagrada Escritura, mas evidentemente que esses dados assim concretos são tirados da teologia, digamos, especulativa, daquilo que, no caso de São Tomás, e depois aqui este livro do Padre Romarinho, que aprofunda também, ou que cita a doutrina de São Tomás acerca dessas possibilidades que os anjos têm ou não de fazer determinadas coisas, né, preternaturais, ou no caso, preternaturais porque são demónios. E evidentemente que tudo isto aqui são os limites que o demónio tem, baseados na crença que nós temos que existe Deus e que o Deus é todo poderoso. Então o anjo não pode fazer o que lhe apetece. Então, sendo que o anjo é limitado, mas é um ser espiritual, ele tem capacidade sobre a natureza. Não de criar, nem de alterar substancialmente a nossa natureza. Isto é uma coisa... Quer dizer, o demónio não tem capacidade para, por exemplo, transformar, assim como não pode criar do nada, ele não pode transformar substancialmente um ser. Quer dizer, ele não pode pegar, por exemplo, numa madeira e transformar aquilo em carvão. Ele não pode fazer isso. Ele teria de pôr fogo àquilo para aquilo poder arder e transformar-se em carvão. Ele não pode alterar substancialmente um ser. Ou transformar um animal num ser pensante, por exemplo. Exato. Não consegue. Agora, aquilo que já é extrínseco à substância, não é? Por exemplo, levitar, fazer voar alguém, isso ele já consegue fazer. Mas alterar a substância do ser, de facto, ele não tem capacidade. Porquê? Porque ele não é Deus. Ele não é Deus, então não consegue fazer. Evidentemente que ele quer se fazer passar por Deus. E por isso é que nas sessões espíritas as pessoas pensam, e até há gente que se consagra a Satanás. Porque Satanás dá uma série de poderes, não é? Que parecem praticamente divinos. Entretanto, não são. Não. Apesar de, digamos, ludibriarem e serem uma ilusão completa para essas pessoas, mas claro, ele é um ser de ordem superior, é um ser espiritual com capacidades únicas, completamente acima da nossa humanidade, né? Aliás, eu não me lembro se era o Padre Pio que comentava isto, posso estar inseguro, pode ter sido o santo, mas acho que foi o Padre Pio, que ele, houve uma pessoa que lhe perguntou
algo relacionado, assim, numa confissão, algo relacionado a esses dons e que a pessoa não sabia, olha, mas quando é que é Deus que está a dar estes poderes? Quando é que é o diabo que está a dar estes poderes? E o Padre Pio disse assim, olha, quando é o diabo que dá, ele é um invejoso. Ele gosta que as pessoas saibam que é dele. É ele que está a dar. Então a pessoa sabe que é ele que está a dar. Quando é Deus que dá o dom, Deus não se preocupa com isso. Mesmo que a pessoa age como se fosse uma coisa intrínseca dela, sabendo que é Deus que está a dar esse poder. E o demónio está sempre a jogar à cara da pessoa que, olha, esse poder quem te deu fui eu. Exato. E Deus não faz isso. Quando Deus dá o dom à pessoa, porque, sei lá, porque está relacionado à missão ou às coisas que a pessoa tem que fazer, a pessoa é que gera como, digamos assim, como acha conveniente naquele momento. E a pessoa sabe que o poder vem de Deus notoriamente. Já o diabo não. Está sempre que aquela, olha que eu tiro. Então a pessoa vive à base do medo e a fazer o que ele manda. Claro, o demónio quer que a pessoa vá se consagrando cada vez mais a ele e, no fundo, fazer essa chantagem. Né? Ou te entregas mais a mim, né? Ou então eu retiro-te o poder que tens. Há casos conhecidos até de cantores, de gente conhecida, gente muito na ribalta, nas luzes da ribalta, né? Que sabe que se consagrou. É sabido porque as próprias pessoas acabaram por dizer que se consagraram ao demónio para poder ter uma vida não perpétua, que ninguém consegue viver perpetuamente, mas poder prolongar a vida e não ter doenças. Ou seja, ela vai claro, o demónio pode dar isso. Pode fazer com que a pessoa seja como que protegida dos males. Ou seja, no fundo, seja excluída a sua cruz. Só que o demónio depois vai dar depois uma fatura gigantesca. E a pessoa acabar por morrer e depois da morte... sabe Deus, não é? Ainda bem que só sabe ele. É terrível. É o caso famoso do monge Teófilo, né? Famoso monge na Idade Média que, esse monge consagrou-se ao demónio. O demónio deu-lhe uma série de benesses ao longo da vida. Ele viveu super bem. Entretanto, quando chegou a hora da morte, o demónio veio pegar o que era seu. Tu és meu agora, vais para o inferno. E ele naquele momento deu-se conta, quer dizer, viu, enfim, que ia perder a alma, que ia torrar no inferno por toda a eternidade e voltou-se para Nossa Senhora. Lembrou-se de Nossa Senhora. E então esse fato está narrado, está no pórtico norte da Catedral de Notre-Dame. Não é? Tem por cima do pórtico está um alto relevo a narrar esse facto. O demónio a tentar pegar o monge Teófilo e o monge Teófilo voltado de costas para o demónio, voltar assim para Nossa Senhora e a pedir a Nossa Senhora que o ajude. E Nossa Senhora apareceu e de facto expulsou, porque ele tinha-se consagrado ao demónio. E o demónio tinha dado uma vida extraordinária. Um monge que tinha fugido da cruz, provavelmente tinha fugido da oração, uma série de outras coisas. Entretanto, ele na hora da morte teve essa graça de não querer ir com o demónio, porque o demónio dá-lhe um super prémio, não é? Que lhe dar um super aquecimento lá em casa, que ele tem um super aquecimento para o inverno, verão e por toda a eternidade. E ele percebeu que tinha sido uma loucura. Então E outro assunto também engraçado para vermos a limitação do poder dos anjos é em matéria de ressuscitar. Há bocado só estava a contar o caso de Simão o Mago, que vem nos Atos dos Apóstolos, e uma das provas que colocam para mostrar se realmente, porque Simão o Mago dizia que ele era o Messias, né? Que era a segunda vinda de Jesus Cristo. E os apóstolos, então está bem, vamos aqui a uma prova. E a prova era essa, ressuscitar uma criança que tinha morrido. E estava toda a gente a olhar para o morto e de repente o morto sentou-se, a criança sentou-se, quando foi o Simão o Mago. Mas a criança depois voltou, entre aspas, a adormecer, voltou a cair, e só São Pedro é que a mandou levantar-se, ressuscitá-la, digamos assim. Digamos assim, que limites é que houve aqui? Porque é que Simão estava com um demónio, notoriamente, não tinha esse poder, mas São Pedro, que não tinha, então, chegou lá e ressuscitou a criança. Então aqui, nesse facto, nesse acontecimento, já transparece muito o limite do poder do demónio. Quer dizer, lá está, existem leis na ordem natural das coisas, ou seja, nós, seres humanos, somos compostos, nós, espiritualmente falando, não estamos completos. Falta-nos o corpo. E o corpo, materialmente falando, sem o espírito, não está completo, está morto. Então, só Deus é que tem a capacidade de fazer juntar novamente o espírito ao corpo. Nós somos um ser, né, que substancialmente falando, somos compostos de corpo e alma.
E por isso é que o demónio não conseguia fazer com que a alma, Deus poderia fazer isso, e foi o que fez, não é? Como São Francisco Xavier, que segundo se narra, ressuscitou cerca de 20 pessoas ao longo da sua vida. Foi uma coisa incrível. Mais do que Nosso Senhor. Mas assim, Deus realmente pode fazer com que aquela alma que já está na eternidade, sabe-se lá onde, mas está na eternidade, volte ao corpo. O Senhor fez isso com Lázaro, o que fez com a viúva de Naim, enfim. Mas o demónio pode tentar simular isso, fazer aparecer um zombie, um morto-vivo, né? ou então aparece uma figura, porque o demónio pode criar imagens, né? Visões, intelectualmente. Ele uma vez estava a dar enfim, isso é que já aconteceu muitas vezes, uma benção para uma pessoa, e de repente a pessoa começou a ver cobras. Uma visão intelectual. Isso acontece, não é tão incomum assim. Ou seja, a pessoa não está a ver à sua frente, mais ninguém vê. Podia ser que aparecesse à frente, mas às vezes aparece intelectualmente. Ou seja, aparece como que dentro da cabeça da pessoa, dentro do intelecto da pessoa. É criada pela imaginação. O demónio pode manipular a imaginação e colocar imagens na imaginação. É o que fazia no caso, por exemplo, às vezes com a Beata Alexandrina, criava imagem na imaginação. Aliás, as tentações são isso, não é? Quando a pessoa é tentada, são imagens que vão ali assim, ininterruptamente ou consequentemente vão aparecendo e a pessoa tenta afastar, porque é o demónio que coloca. Nós também temos a nossa natureza que é, digamos, é defeituosa, digamos, é decadente, é pecaminosa, é pecável, e o demónio, por causa disso, vai-nos tentando. Ou seja, nós temos tendência para, às vezes, queremos coisas que não devemos, mas o demónio também, através da tentação, força a isso, não é? Quer-nos fazer com que quer-nos fazer aderir a isso que sabemos que é pecado. E esse é o que a gente chama habitualmente de tentação. E o demónio pode colocar essas imagens interiormente ou até exteriormente. Não é? Agora, no caso dos mortos, o demónio não pode fazer um morto voltar à vida. É impossível. Ele não consegue ir à eternidade, pegar a alma do morto e fazer. Eles foram para o inferno, pega a alma, olha, volta. Não consegue encaixar outra vez. Por isso é que se for um morto é um zombie qualquer. Em relação ao ver, houve um médico, estávamos a conversar com um médico e ele é assim muito, muito pragmático, muito certinho, gosta das coisas bem explicadas, e uma das coisas que ele não acreditava era isso, do ver, que as pessoas viam coisas, e é desta maneira estranha, mas elas não existem, a pessoa vê, e depois encontramos uma explicação. Assim, isso é normal, então, mas a pessoa está com os olhos fechados à noite, está a dormir, está a sonhar e ela acha que aquilo é real. O que é que ela está a ver? O que é que está a provocar aquela visão? Aí depois a conversar com ele, ele disse, realmente é verdade, eu nunca tinha atinado para isso. E se é possível isto acontecer, não é? Se até biologicamente isto acontece. Em sonhos. Em sonhos. A pessoa está a viver uma coisa que na realidade não existe. O demónio também pode fazer a mesma coisa. Por acaso, este livro tem aqui da Aldina Cardial, que também foi uma senhora que, enfim, o livro existe à venda. Ela narra o processo todo de decadência, até ficar possessa, e depois, como foi libertada no caso pelo padre Sousa Lara, e ela diz que às tantas foi depois já ter afundado em vários graus, já ter descido vários graus da escada da perdição, ela começou a ir a sessões se era de Reiki, se eram pronto, de Nova Era. E às tantas, ela foi uma vez e no dia seguinte voltou, ou poucos dias foi à segunda sessão, e na segunda sessão perguntaram lá, a mestre perguntou quem tinha tido maus sonhos nessa noite. Acho que foi logo no dia seguinte. E ela tinha tido pesadelos. E ela disse, eu tive maus sonhos. E sonhei com pessoas mortas, com uma criança ensanguentada. Aí a mulher disse, então você venha já aqui que vamos fazer-lhe tratar de fazer uma limpeza. Então chegou uma outra mulher, começou a fazer uma série de energias e a curar a aura, essas coisas todas. E ela começou a ficar completamente a chorar. Estava quase entrou em transe até. Mas certamente, isso digamos, pode ter sido uma coisa completamente inusitada, assim. Por acaso aconteceu. Mas, pelo que ela narra, e pelo que nós sabemos, né, de que o demónio se aproveita disso, ela teve esses sonhos, ou seja, sonhou com esses mortos, era um caixão com um morto lá com sangue, não sei o quê, e depois tinha homens vestidos de preto à volta, ela acordou cheia de medo,
tudo isso tinha sido certamente produzido pelo demónio. Para que ela, no dia seguinte, se enterrasse mais com essas supostas curas que a outra senhora acabou depois por fazer. Então nós vemos que o demónio pode também aproveitar-se de sonhos, assim como Deus e os anjos aproveitam-se de sonhos. São João Bosco é o homem dos sonhos, não é? Teve sonhos em quantidade, sonhos inclusivamente proféticos, não é? Onde ele adivinhava o futuro. Há de pessoas que ele conhecia. Vai-lhe acontecer tal coisa. Mas ele sonhava com isso. E acontecia. E às vezes até para evitar, e depois soube-se que realmente a pessoa teve quase para cair naquela situação. Mas assim como os anjos podem produzir imagens nos sonhos para nos avisar, para nos assim, adestrar, assim também o demónio pode criar. E aqui com o exemplo que só deu, mostra que ele gosta de fazer planos a longo prazo. Então vai prepara com sonho, depois estimula as emoções da pessoa para a pessoa acabar por se encaminhar para aquilo que ele quer. E isso às vezes, digamos assim, também nos leva a pensar que ele tem capacidade para ler os pensamentos das pessoas. Na realidade ele mete o pensamento, a gente acha que está a pensar naquilo e vai guiando a pessoa. Mas se eu tiver mesmo, imagina, ele está a me influenciar com o pensamento, mas eu estou a pensar noutra coisa, ele sabe o que é que eu estou a pensar? Ele sabe que está a haver este choque entre o que eu estou a pensar e aquilo que ele me está a sugerir? Não, provavelmente saberá, porque o demónio é um ser de uma finíssima psicologia. Então o demónio pode saber o que nós estamos a pensar, não intrinsecamente, porque o demónio não penetra no nosso entendimento nem na nossa vontade. Mesmo as pessoas que estão possessas estão contra a vontade, não é? Por isso é que habitualmente se explica que uma pessoa possessa é alguém que, assim, para dar um exemplo prático, que tem um automóvel, está a conduzir o automóvel e entra um bandido dentro do carro, aponta-lhe uma pistola à cabeça, pega-lhe no volante do carro e vai girando o volante do carro, e a pessoa não queria. Ela não queria ir para ali, para a direita, não queria entrar naquela rua, mas o bandido a obriga a fazer isso. Então o possesso é uma pessoa que também está tomada pelo espírito demoníaco, e ela é obrigada a ter... Aliás, ela narra muito, esta aqui e a outra também, a Alexandra Serra, narram muito essas situações por onde... e nos casos que o Padre Armov conta também aos montes, as pessoas têm atitudes que não queriam ter, não é? Blasfemam, dizem palavras horrorosas, partem coisas sagradas que não queriam... Porquê? Porque estão descontroladas, não é? Mas a vontade interior delas não queria agir assim. Ou seja, porque o demónio não consegue mudar a nossa vontade, nem ler a nossa inteligência, saber o que nós estamos a pensar. O que ele pode, isso sim, é na sua intuição finíssima, não é? Que ele entende as coisas intelectualmente, e além disso ele vê-nos a nós e vê as reações que nós estamos a ter, e por causa disso ele tem uma capacidade de entender o que nós estamos a pensar, não é? E de julgar também com esses pensamentos. Tem uma capacidade incrível. Inclusive, por exemplo, para falar, às vezes ele pode nos fazer imaginar que nós estamos a ver coisas. Ele pode nos colocar imagens na nossa cabeça. Eu conheci uma pessoa metida nessas histórias da nova era, de criar planos astrais, etc. Então ela dizia que tinha capacidade para fazer no ar um círculo de luz para as almas poderem passar. E ela via o círculo de luz. Só que ela queria um círculo de luz. Não, está na cabeça dela o círculo de luz. Porque o demónio, lá está, ele trabalha a imaginação, não consegue trabalhar a inteligência da pessoa. Quer dizer, a inteligência da pessoa é que meteu-se por onde não devia, não é? E a pessoa aderiu por vontade ao mal. Mas, se a pessoa não quiser, o demónio não consegue penetrar. Então, por exemplo, essas distinções, ou seja, tudo o que é, digamos, tudo o que pertence ao aspecto, digamos, racional do ser humano, que é inteligência e vontade. Nós somos racionais porque temos inteligência e vontade racionais. E isso o demónio não consegue entrar. Ele consegue entrar dentro, digamos, da nossa sensibilidade, consegue-nos produzir ardores, frios, sensibilidades de presença, no tato, não é? E consegue, inclusivamente, dentro também dos sentidos internos, então, a imaginação, etc. Ele consegue fazer-nos ver coisas, às vezes, não é? Ouvir coisas. Ou seja, a pessoa está a pensar numa coisa e de repente ele diz, não, isso está errado, estás a pensar mal, é desta maneira. Isso ele não pode, não tem essa capacidade. Ele não consegue ouvir o nosso pensamento. Sim, isso não consegue. Isso é como dizia o Padre Rui Maria, acho que talvez seja São Tomás a citar, é o sacrário da alma.
No sacrário da alma o demónio não entra. Nenhum anjo entra, só Deus. A caixa preta, digamos assim. Ninguém entra lá dentro. A câmara escura. É uma câmara escura. Ou seja, ali é uma coisa secreta que só Deus conhece. Os anjos não conseguem penetrar. Lá está. São os limites. Ainda bem que temos uma coisa dessas na alma. Deus é todo poderoso, mas o anjo não é todo poderoso, e muito menos as almas penadas que andam por aí, supostamente. Não têm os poderes que muitas pessoas imaginam que têm. Então, Sr. Padre, para quem nos estava a ouvir, conselhos finais. Como é que a pessoa faz uma distinção da ação do demónio ou da ação de um anjo ou a ação de Deus? Neste caso de uma pessoa ser sensível ou ter mais sensível para o sobrenatural ou ter alguma espécie de visões ou alguns dons, como é que a pessoa sabe de quem é que recebeu? Que elementos Sim. é que há para que as pessoas tenham segurança nessa matéria? Sim. Assim, a sensibilidade natural é uma coisa que vem da natureza. Agora, pode ser uma sensibilidade sobrenatural que surge em determinado momento e a pessoa, no fundo, é tentar não abusar e não ter, digamos, curiosidade em usar isso. Porque, tendo curiosidade, a pessoa vai se meter é fatídico, assim, vai se meter por onde não deve. Então, o conselho, digamos, que damos para cada um que nos está aqui a ouvir é este, assim. O mundo, digamos, o mundo que nós não vemos, né? O mundo sobrenatural, assim, grosso modo falando, o mundo sobrenatural é composto por seres espirituais, que nós não vemos. Então tem anjos, há demónios, há almas. Nós já vimos, né, no podcast anterior, que a maior parte das vezes que há algum contacto com um ser sobrenatural, a maior parte das vezes são anjos. E as almas propriamente ditas elas muito raramente aparecem para as pessoas. Isso é raro. Bom, então, sendo os espíritos, se nos levam à prática dos mandamentos e à prática da lei de Deus, então supõe-se que sejam espíritos bons, que sejam anjos. Se nos dão boas inspirações, nos levam à prática do bem. Se nos incitam a querer aprofundar coisas misteriosas, aspectos ocultos, descobrir coisas passadas ou futuras, então é certo que é coisa demoníaca. Porque o futuro pertence a Deus, só Deus sabe. E querer descobrir o que aconteceu no passado, onde é que está tal pessoa, também não é de Deus. Não se deve invocar os mortos. Logo, o que eu aconselho é isso. É a pessoa para já tentar consultar alguém, algum sacerdote, assim, que lhe possa dar alguma orientação. Infelizmente, hoje em dia não é fácil encontrar um sacerdote que possa dar orientação certa. Bom, certa é muito difícil, uma coisa assim acertadíssima, mas de qualquer forma que ela procure saber e sobretudo dê-se conta do seguinte, que existe realmente um mundo que nós não vemos, que é o mundo do espiritual e de facto a pessoa deve viver assim, deve viver de acordo com os mandamentos da lei de Deus e procurar, enfim, seguir o que Deus quer acerca dela. Acho que foi muito, digamos assim, elucidativo o nosso podcast de hoje e pedimos então, Sr. Padre, a sua bênção, para também para os nossos ouvintes, para invocar estas graças especiais da presença de Deus e que a pessoa tenha uma clareza mental para saber distinguir bem a ação que está a sofrer, tanto de Deus como do demónio. Então vamos dar a bênção, pedir realmente que Deus Nosso Senhor Ele dê grandes graças de saberem discernir se é um anjo, se não é um anjo, que está a atuar na sua própria vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Maria. Salve Maria.